Oi, hoje a gente vai falar sobre Bebê Rena, ou Baby Reindeer, uma série da Netflix que estreou no final de abril de 2024. Essa série britânica foi escrita e estrelada pelo Richard Gere, que também é a pessoa que viveu essa situação na vida real. Basicamente, ele trabalhava num pub, ofereceu uma xícara de chá para uma mulher e ganhou uma stalker. E a partir disso ele precisou lidar não só com o fato de ter essa stalker, mas com também vários traumas e coisas do passado que ele precisava enfrentar, e essa situação levou ele a ser obrigado a fazer isso, de certa forma. A série tem 7 episódios, tá na Netflix, como eu já falei. E eu queria falar de um detalhe dessa série que eu não sei se esse é o objetivo dele, né? Eu não vou dar muitos spoilers aqui, falar muito sobre a história, mas tem um detalhe na forma como ele conta a história que eu não sei se, assim, se esse era o objetivo dele, se esse é o viés que ele pensou em usar quando ele abordou tudo o que aconteceu. E eu não quero dar muitos spoilers aqui, dar muitos detalhes da história, mas o nosso protagonista, né, e o próprio Richard, né, que de fato viveu isso, viveu toda essa situação, ele fala de forma muito profunda e sincera sobre os traumas dele, coisas que aconteceram antes dele ter nessa stalker, a Marta, mas como ser stalkeado pela Marta levou ele a ter que lidar com coisas que aconteceram antes, com traumas que ele carregava e que dificultaram muito, né, a vida dele. E eu não sei se era essa a intenção, se era esse o viés, mas algo que eu achei muito interessante, muito positivo. Não sei se dá pra usar essa palavra, porque é uma série bem pesada, bem difícil, né? Aconteceram coisas muito, muito difíceis, muito tristes, muito ruins com o protagonista. Mas a forma como ele aborda tudo isso que aconteceu com ele não é de um ponto de vista muito comum que a gente vê quando a gente assiste histórias de traumas, de pessoas que sofreram violências, enfim, outras situações muito difíceis. Ele não traz em nenhum momento essa história de um ponto de vista de superação, de um ponto de isso aqui foi o ponto de virada na minha vida, e depois desse trauma eu mudei, eu virei uma pessoa melhor e a minha vida. Não. O Richard, ele é muito sincero e honesto em mostrar que o trauma, na verdade, ele só tira de você. Trauma não existe, gente, para construir caráter. Trauma não existe para fazer de você uma pessoa melhor. E a gente vê muito essa abordagem em histórias que falam sobre traumas, né? Porque sempre isso vai ser algo que vai despertar o melhor naquela pessoa, e aí a partir do trauma ela consegue melhorar. Isso é muito comum em histórias. E, pessoalmente, isso é uma coisa que me deixa um pouco incomodada, porque o trauma ele não existe para construir caráter, né? Na verdade, se você perguntar para qualquer pessoa que tem qualquer grande trauma na vida, ela vai dizer que ela preferia não ter vivido aquilo, que ela preferia não ter passado por tudo isso. E, né, ela não é uma pessoa de caráter ou uma pessoa melhor por causa disso. Ela é uma pessoa de caráter ela não é uma pessoa de caráter por causa dos traumas que ela viveu. Ela é uma pessoa de caráter apesar desses traumas, né? Apesar dessas dificuldades. E a série, ela aborda tudo o que acontece com ele muito dessa forma. Então, a gente vai ver que o Richard, ele, dentro da história, vai mostrar todas as coisas que o trauma tirou dele, né? Então, ele aborda de uma forma muito, muito sincera, né? Muito honesta, como os traumas, as situações difíceis que ele viveu tiraram dele
capacidade de amar e ser amado, a capacidade de ser aberto e sincero com as pessoas, né? A capacidade de construir relacionamentos saudáveis. E aí, especialmente aqui na série, ele vai abordar bastante relacionamentos amorosos, né? Mas ele também vai tocar no relacionamento com a família dele, com os amigos, e na dificuldade que ele tinha de fato ser ele mesmo, né? De se mostrar inteiro e abertamente, né, para as pessoas que ele amava. Então, esses traumas que ele viveu, e aí aqui, né, não vou dar muitos detalhes, mas esses traumas que ele viveu, incluindo, né, o ter essa stalker dessa pessoa que perseguia ele em tudo que é lugar e tentava controlar a vida dele. Mesmo isso, tornou ainda mais difícil para ele se tornar uma pessoa aberta e sincera, encontrar algum tipo de cura com relação a esses traumas que ele tinha vivido antes. Então, eu achei bastante interessante que ele tenha trazido, né, essa abordagem na história, que eu achei uma abordagem diferente, interessante e também muito necessária, né? Uma vez eu vi uma frase que fala que trauma é como se você perdesse um membro, né? Então, agora você não tem mais um braço. E você vai aprender a viver sem o seu braço. Ok, mas se você pudesse, você gostaria de ainda ter o seu braço. Você gostaria de não ter essa nova dificuldade na sua vida que vai te acompanhar para sempre, né? E os traumas, eles são assim, eles acompanham a gente, eles influenciam todos os nossos relacionamentos, eles influenciam a forma como a gente se vê, a forma como a gente encara a vida. E eu gostei muito que em Bebê Rena ele é muito aberto e sincero sobre isso. Ele não tenta criar uma história em que ele se supera, em que ele melhora, em que ele consegue perdoar tudo o que aconteceu com ele, até o peso de tudo que aconteceu com ele é algo que ele aprende a aceitar, a entender, e não necessariamente ele ainda tá num momento de conseguir perdoar ou de até mesmo conseguir esquecer, até porque situações difíceis na vida é muito difícil a gente esquecer, né? Você pode conseguir continuar vivendo, mas esquecer tudo o que aconteceu com você é impossível. Viver como se nada daquilo tivesse acontecido e ter essa mudança de vida que a gente vê em muitas histórias, né? E especialmente considerando que, eu acho assim, isso sempre teve, mas parece que na década passada, principalmente, a gente tinha muitas histórias que traziam, por exemplo, principalmente personagens femininas que passavam por grandes violências, né, geralmente violência sexual, e isso fazia com que ela virasse uma mulher forte, com que ela virasse uma mulher que vai atrás do que ela quer, que vive a vida dela, né, e que consegue superar e se tornar uma pessoa melhor por causa daquilo. E eu acho que isso vai colocando essa ideia dentro da nossa cabeça, né, de que, mas eu não posso passar por essa situação difícil sem me tornar uma pessoa melhor depois dela, né? E não, o trauma ele vai tirar de você, ele nunca vai te dar nada, né? Tudo que você receber a partir de uma situação como essa de bom, não é por causa do trauma, é porque você é cercado de pessoas que te amam, que se importam com você, é porque você é alguém que tem essa força dentro de você, que tem um caráter, né, e consegue viver apesar de tudo isso, né, e não porque o trauma te transformou nessa pessoa. Esse, pelo menos, é o meu ponto de vista, né. É claro que ele pode te motivar, né, de alguma forma, mas é muito perigoso quando a gente começa a colocar essas ideias, né, de que tudo que acontece de difícil ou de ruim com você, você precisa usar para melhorar, para crescer,
Porque se você não fizer isso, então por que você vive essa experiência, né? Experiências ruins na vida, elas não têm necessariamente um motivo. Elas não acontecem porque você é uma pessoa ruim ou porque você é uma pessoa fraca. Nem tudo na vida vai ter uma razão, nem tudo na vida vai ter um motivo pra gente entender. E acho que a série traz muito isso, né? E não é, ao mesmo tempo, não é um niilismo, né? Não é um olhar de como se então a vida não fosse nada, a vida não tem sentido nenhum. Mas que ele consegue olhar para a vida dele com sinceridade, falar assim, eu passei por isso, sim, foi muito difícil, e sim, eu tenho que continuar vivendo de alguma forma, e ele começa a procurar, então, formas de continuar vivendo. Tem até um momento no último episódio que ele fala que depois de tudo que aconteceu, né, e aí ele tem um momento muito legal de reencontro, de reconciliação com os pais dele, de ter uma conversa sincera sobre tudo que aconteceu, e ele fala que não tinha mais motivo para ter medo, mas que na verdade nunca teve, né? Essas pessoas que amavam, que amam ele, né, os pais dele aqui, eles são pessoas que sempre o amaram e sempre estiveram lá, mas o trauma tirou dele essa sensação de segurança com as pessoas com quem ele ama. Ele perdeu isso por causa do trauma e ele precisou usar toda a força dele para ter coragem de ter isso de novo, né? De se aproximar dos pais dele de novo, de contar a verdade do que aconteceu e poder saber que sim, ele é amado, que sim, ele é aceito e que ele tem o direito de continuar vivendo apesar de tudo que aconteceu com ele. Então, eu acho que é isso que eu queria falar sobre essa série. Eu não quero falar muito sobre a história, sobre o que acontece, não quero dar muitos spoilers, mas é isso. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre a história, comentando as coisas que aconteceram, né? Mas é isso. Eu assisti essa série em 2 dias. Eu precisei dar uma descansada no meio, porque tem um episódio em que ele fala mais profundamente sobre as coisas que aconteceram com ele antes da Martha, a Stalker, entrar na vida dele. E esse episódio é bem pesado, um episódio bem difícil de assistir. Mas eu achei a série muito bem escrita, muito bem feita, as atuações são incríveis. O Richard, ele é um ótimo ator, além de um ótimo escritor. Ele conseguiu transmitir muito bem os sentimentos dele, tudo que ele viveu, de uma forma muito aberta, muito honesta, muito crua. E a atriz que faz a Martha é fantástica. Com certeza, se eu assistisse qualquer outra coisa com ela, eu acho que eu ia ficar morrendo de medo dela. Porque, nossa, ela é muito boa. Ela consegue passar essa mistura de sentimentos, né? Essa dualidade entre ser uma pessoa muito carente e com fome, né? De ser amada, de ser desejada, de ser incluída na sociedade, ao mesmo tempo em que mostra o lado mal dela, o lado mal em que ela quer dominar, em que ela quer ter, em que ela quer obrigar as pessoas a amarem ela, independente de se elas querem ou não fazer isso. Ela é uma ótima atriz, ela é incrível, o Richard é um ótimo ator. Todo o elenco da série é muito bom. Se você gosta de assistir coisas sobre crimes, eu recomendo essa série. Ela é muito boa, mas já com o alerta de que vai tratar de vários temas pesados, né? Então, a perseguição que ele sofre, ele também vai ter a história dele de abuso sexual, né? E de como isso, enfim, passa a atrapalhar toda a vida dele, né? Todos os relacionamentos dele são influenciados, inclusive o relacionamento dele com a Martha é influenciado por esses traumas que ele tem de violência sexual que ele sofreu no passado. Então, é isso. Eu entendo porque essa série tá fazendo tanto sucesso e realmente é uma série muito boa. Vá com cautela. Eu gostei muito de ver essa abordagem diferente de o que é lidar com traumas na vida, né? De ver essa abordagem diferente de reconhecer
que não é tão simples assim, que não é superar traumas, não é só uma questão de força de vontade ou de orar o suficiente, né? Enfim, o trauma ele tira de você às vezes até a capacidade de conseguir olhar para si mesmo e não sei, se perdoar por ter passado pelo que você passou, né? Acho que cria um medo muito grande de vulnerabilidade, um medo muito grande de acreditar nas pessoas, né? E ele vai abordar isso. Mais uma vez, assim, eu não sei se essa era a intenção dele, se essa abordagem aconteceu de forma intencional na história, mas, de qualquer forma, é algo que eu percebi durante a série toda e achei muito interessante e quis vir aqui comentar com vocês. Então é isso. Se você assistir, ou se você já assistiu, conta pra mim nos comentários, me fala se você concorda, se você sentiu isso também enquanto você estava assistindo. E é isso, gente. Um abraço. Até a próxima.